7º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e já convido a todos vocês a saber, a verificar qual é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Muito bem, então hoje é a nossa aula 223 de Educação Física e o nosso tema, o nosso conteúdo é sobre xadrez, jogo de tabuleiro, certo? Muito bem. Então, primeiro, antes de começar a falar sobre o xadrez, que é algo que vocês já conhecem, se não conhecem, não tem problema, vão conhecer hoje, tá bom? Então, observem aqui no cenário. Vocês sabem que jogo é esse? Bom, de acordo com alguns historiadores, esse jogo foi que deu início, deu origem ao xadrez. Esse jogo era chamado de chaturanga. É um jogo indiano muito antigo, onde vocês já podem perceber o que? A presença de peças, só que organizados de uma forma diferente. E vocês sabiam que eles tinham nomes diferentes também, como vizir, infantaria, soldados e assim por diante? Então, depois de um tempo, de um longo tempo, o xadrez, veio tomando aí uma outra forma, tá certo? Então, de acordo com os historiadores, esse aqui foram os primeiros sinais aí do aparecimento do xadrez, certo? Bom, agora vamos continuar, vamos falar um pouquinho mais a respeito do xadrez de hoje. Vamos lá? Então, o xadrez, ele representa a batalha entre dois exércitos, um composto por peças brancas ou peças claras, e outros por peças escuras ou peças negras. Então, olha, além das peças, o que mais que a gente tem aí no nosso jogo de tabuleiro, no nosso xadrez? O tabuleiro, Então, já observem aqui o local onde eu estou num jogo de tabuleiro, acabei sendo uma peça agora, e aí nós temos aqui as peças escuras e as peças brancas. O que é importante a gente saber antes das peças? É a respeito do tabuleiro, esse local aqui onde eu estou em pé. Então, observem que esse tabuleiro ele é formado por casas escuras e casas claras. São 32 casas escuras e 32 casas claras, totalizando 60 casas aonde essas peças que vocês estão vendo aqui ao meu lado podem se movimentar, certo? Então, é nesse espaço que vocês estão vendo aqui que elas vão se movimentar. Lembrando que a pessoa que pratica o xadrez, ele é chamado de enxadrista. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês também é que o jogo de xadrez ele não é um jogo de sorte. Na verdade, ele é de estratégia. A única coisa que a gente pode dizer que é de sorte é quando o que acontece? Quando acontece aquele sorteio ali no início para saber quem vai ficar com cada cor de peça, Lembrando, uma das regras gerais do tabuleiro de xadrez, do jogo de xadrez, é que as peças brancas elas sempre irão iniciar o jogo, tá bom? Não tem conversa. Vai iniciar o jogo, certo? E antes de falar das peças, eu quero falar sobre o tabuleiro. Já dei algumas dicas para vocês, já disse que são 64 casas, todas elas intercaladas, tá? Entre uma escura, uma branca, uma escura, uma branca, na mesma coisa na vertical, escura, branca, e é o espaço onde nossas peças vão se movimentar. E aí nós temos aqui alguns números e algumas letras que são justamente a orientação de a gente saber onde vai estar cada peça. Quer um exemplo? Vamos supor que a gente tem aqui uma torre branca. Ela está onde? No H8. Então, isso aí é mais lá para frente, tá? Já é uma coisa mais elaborada para a gente saber justamente o posicionamento das peças, certo? Muito bem. E falando das peças, para quem já conhece, nós vamos reforçar. E quem não conhece, vai conhecer agora quais são essas peças. Vamos lá? Muito bem. Então, lembrando, lá do jogo, cada jogador, cada enxadrista tem quantas peças no seu poder ali no início do jogo? 16 peças. Vamos saber a quantidade de cada uma delas agora. Muito bem, olha só as peças de xadrez aí. Aqui nós temos as peças escuras e a gente começa logo aqui
pelo nosso peão. Vocês lembram quantos peões existe ali no jogo de xadrez? Nós temos 8 peões e eles estão logo ali na entradinha, né? Estão logo ali à frente de todas as outras peças. Logo depois nós temos os cavalos, que são 2. Depois nós temos a rainha, né, que é uma. Nós temos o rei, que é uma peça também. Nós temos os bispos, que são 2 peças. E por final as torres, que são 2 peças também. E todas elas vão estar organizadas ali no nosso tabuleiro, que já já eu vou demonstrar para vocês. Vamos lá? Muito bem. Vamos ao tabuleiro para vocês observarem aí como é que se organiza esse tabuleiro. Primeira dúvida que pode surgir para vocês é como organizar esse tabuleiro. E aí eu quero que vocês lembrem uma coisa. Quando vocês estiverem de frente para o tabuleiro, a primeira casa à direita de vocês tem que ser uma casa branca, tá bom? E aí você já sabe que o tabuleiro está na posição correta. E aí a gente começa arrumando pelos cantinhos, tá? Primeiro aqui que vai se posicionar são as nossas torres. Logo em seguida, nós temos os nossos cavalos, certo? Depois nós temos os nossos bispos. E aí pode surgir uma dúvida para vocês. Professora, aonde é que eu coloco a rainha e o rei? E aí eu vou dar uma dica que vocês não vão mais esquecer. A rainha, ela sempre vai ficar na mesma cor da casa que ela tem. Ou seja, se ela é uma peça, se ela é uma rainha de cor clara, ela vai ficar na casa clara. Se é uma rainha de cor escura, ela vai ficar na casa escura. E logo ao lado dela nós temos o rei. E logo depois nós temos aí todos os peões, lembrem-se, são 8. Então eles estão aqui, ó, na entrada, estão fazendo aqui a guarda, né, das outras peças. E a mesma coisa para o outro lado, para as peças negras, tá? Vamos colocar as torres na ponta. Logo em seguida nós temos os cavalos. Logo depois os bispos. E aí lembrem-se lá da dica que eu falei para vocês, a rainha ela é vaidosa, sempre vai ficar na casa da mesma cor que ela, logo a nossa rainha negra vai ficar na casa escura e o nosso rei logo ao lado dela. E os peões à frente de todas as outras peças, porque eles são super importantes no jogo de xadrez. Na verdade, todas as peças são, né? Por isso que é importante a gente saber o movimento de cada uma delas e a captura também. E é isso que eu vou trazendo para vocês aqui no prosseguir da nossa aula, né? O movimento e a captura de cada uma delas. E aí a gente vai começar com as torres. Vamos lá? Muito bem, então observem aqui as torres. As torres, elas têm um movimento na vertical e na horizontal, ou seja, nas colunas e nas linhas. E eles vão capturar da mesma forma que ele se movimenta, tá bom? Então, na diagonal, na diagonal não, na vertical e na horizontal. Observem aqui, mais uma vez, olha só o movimento. Quantas casas quiser, desde que a passagem esteja livre. Vamos ver aí o modo de captura. Vai já aparecer aí para vocês. Observem. Primeiro estava mostrando aí para vocês o movimento dela. E a captura vai ser na mesma direção. Ok? Muito bem, vamos prosseguir. Vamos ver aí qual é a nossa próxima peça. Nós vamos com os nossos cavalos. Vamos lá? Muito bem. Muito bem. Olha só, os cavalos ficam logo do ladinho aí da nossa torre. Observe o movimento do cavalo. Lembrem-se, o movimento do cavalo, ele é o mais diferenciado de todos, né? Ele tem o formato da letra L. Então, ele é capaz de saltar sobre outras peças, tá bom? Isso não quer dizer que ele passou ali e já levou as peças. Não, ele está saltando, tá? Tanto é que na parada final é onde ele captura a peça, certo? Muito bem. Então, observe mais uma vez o movimento.
Estamos aí com os cavalos. E olha só, formato em L, tanto é que ele pode ir para a direita ou para a esquerda, para baixo, para cima, para o lado, tá? E capturar, fazer a captura dessa peça. Lembrem-se, é a peça que tem o movimento mais diferente de todos, certo? Prosseguindo, vamos aí à nossa próxima peça. Falamos sobre torres, sobre cavalos. Vamos agora a... Vamos ver qual é a próxima peça. É a nossa rainha ou a nossa dama. Vamos lá? Observem. Lembrem-se, ela é uma das peças mais poderosas dentro do xadrez. Por quê? Porque ela vai para todas as direções, quantas casas estiverem livres. Então, ela pode ir na diagonal, na horizontal, na vertical e pode capturar as peças que estão aí nesse percurso, tá bom? Então, ela é uma peça muito importante. Se possível, não perca a sua rainha nas primeiras jogadas. Proteja a rainha também. Vamos lá? Prosseguindo, depois da rainha, nós temos o nosso rei. Essa peça é a peça que tem que ser altamente protegida, porque se o meu adversário dá checkmate no meu rei, o que acontece? O jogo acaba, porque o objetivo é esse, dar checkmate no seu adversário, no rei do seu adversário, ou ele dar checkmate no seu rei, certo? Então o rei também vai em todas as direções, mas ao contrário da rainha, ele só pode ir uma casa por vez. Então o movimento já é um pouco mais contido, tá bom? Então lembrem-se, o objetivo desse jogo é dar checkmate no rei adversário. E para isso eu preciso proteger o meu rei para chegar nesse objetivo final, porque se acontece antes com o meu, acabou o jogo, certo? Vamos falar sobre o nosso bispo. O bispo, vou puxar aqui para o meio para vocês verem, ele é uma peça também muito interessante. Ele captura e se locomove na mesma direção, que no caso são as diagonais, tá certo? E tem uma outra coisa interessante, ó, esse bispo aqui eu peguei da casa escura. Se vocês observarem, ele só vai se movimentar nas casas escuras. Mas se eu pego um bispo que está na casa clara, ele só vai se movimentar nas casas claras, ok? Outra peça é o nosso peão. Aí o peão também tem uma coisa super interessante. Olha só, o peão, ele sempre vai se movimentar para a frente. Na sua primeira jogada, ele pode movimentar uma ou duas casas e ele só pode capturar na diagonal, ou seja, se eu tivesse um peão adversário aqui na minha frente, eu não teria como capturar, porque o peão só captura na diagonal, diferente se esse negro estivesse aqui. Logo, eu ia conseguir capturá-lo, tá bom? Olha só aqui, ó, ia tomar ele para mim, certo? Muito bem, então lembrem-se, mais uma vez, peão, na sua primeira jogada pode andar uma ou duas casas, logo depois não tem mais, tá? É só uma casa por vez. E captura na diagonal. Gente, mais uma vez, é importante a gente aprender sobre cada um deles, tá bom? O movimento de cada um deles, não esqueçam. Então, qual é a minha sugestão para vocês? É que vocês tenham um jogo de tabuleiro de xadrez, que vocês treinem bastante o movimento de cada peça, saibam as características de cada uma delas, que é justamente para ali no momento da jogada você não se perder. Lembrar que os peões estão em maior quantidade, tá? Então vocês podem fazer jogadas com eles com maior número de vezes, né? Lembrem-se de proteger sempre o rei de vocês. Não deixem o rei de vocês em xeque, que é o quê? Em perigo. Sempre protejam caso vocês vejam ali que ele está desprotegido, certo? E aí nós temos algumas formas de proteger esse rei. Ou colocando uma peça entre o rei e a outra peça que o ameaça, ou tirando o rei do local onde ele está, ou capturando essa peça que está ameaçando o rei. Então, são três formas
que você tem de proteger o seu rei. Mas isso fica um pouco mais à frente, tá? O importante agora é que vocês realmente fixem aí na memória de vocês o movimento de cada peça e a forma que ela captura e como ela pode aí se movimentar nesse tabuleiro. Espero que vocês tenham gostado e eu convido a todos vocês à dinâmica local interativa. Muito bem, então nós temos duas questões, eu quero que vocês analisem, pensem um pouquinho e daqui a pouco eu volto para a gente corrigir.
alunos, estamos de volta e vamos agora responder, solucionar as nossas questões. Vamos à questão 1? Então, a respeito do xadrez, é correto afirmar que... Vamos analisar aí cada uma das alternativas, das sentenças, na verdade. A primeira sentença diz assim: cada jogador possui 16 peças. Certo ou errado? Certo! Nós temos aí 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, 1 rei e 1 rainha. Se a gente somar toda essa numeração aqui, dá 16. 8, 10, 12, 14, 15, 16. 16 peças, viu? Segundo, então aqui ó, a primeira está certa. Segundo, o objetivo do jogo é capturar a rainha? Não, não é capturar a rainha. É dar checkmate no rei. Então essa aqui está eliminada. 3, sua origem se deu do jogo chaturanga. Jogo antigo indiano, correto. Quarto, o tabuleiro é composto por 30 casas escuras e 34 casas claras. Incorreto, são 32 casas escuras e 32 claras. Logo, este aqui também está errado. Logo, a nossa resposta tem que ter a sentença 1 e 3 como verdadeira. Vamos lá? Então, nós temos aí a letra C. 1 e 3, verdadeira. E o nosso aluno, Luiz Gustavo, ele disse que a questão 1 era a letra C. Parabéns, viu, Luiz? Você acertou. Vamos ver aqui o gabarito. Opa! É a segunda questão já? Vamos ver a segunda questão e daqui a pouquinho a gente vê o gabarito, tá? Essa peça pode ser movida para qualquer casa vazia ao longo da fileira ou da coluna, ou seja, na vertical e na horizontal. E vocês viram qual é a peça? É o qual? A torre. Para confirmar, vamos relembrar o movimento de cada um. Primeiro, o peão. O peão ele movimenta para frente e captura na diagonal. Então, esse não pode ser, porque está dizendo que ele se movimenta na vertical e na horizontal. A rainha, ela vai movimentar em todas as direções, quantas casas estiverem livres. O cavalo é o que tem o formato de, na verdade, um movimento mais diferenciado. Vamos supor que o cavalo é esse pontinho aqui, tá? Então, olha só, ele vai vir para cá, para a direita ou para a esquerda. Lembrem-se que tem formato de L. Para cá, mas também pode ir para cá, então direita ou esquerda. Para cá, direita ou esquerda. E para cá, direita ou esquerda. Então não tem nada a ver com o movimento da torre. A torre, sim, ela vai ou na vertical ou na horizontal, certo? Então, pelo desenho já dá para a gente saber que realmente é a letra D. Prosseguindo, vamos ver aqui o gabarito. Primeiro da questão 1, alternativa C, ok. O xadrez é um jogo de tabuleiro que, conforme os historiadores, se originou de um jogo hindu antigo chamado de chaturanga. O tabuleiro é composto por 64 casas, sendo 32 claras e 32 escuras, que permitem a locomoção das peças. Cada jogador inicia a partida com 16 peças, 8 peões, 2 cavalos, 2 torres, 2 bispos, 1 rei e 1 rainha, e o objetivo principal é o quê? Dar checkmate no rei adversário. Gabarito da questão 2, alternativa D. As torres são peças que se locomovem e capturam na vertical e horizontal, ou seja, nas filas e colunas. Muito bem, alunos. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito do xadrez. Quem não conhecia, esse é apenas o primeiro passo. Já peço que vocês pesquisem um pouco mais, joguem jogos online, né? Tem muitos vídeos na internet, muitos jogos online que vai te possibilitar aí aprender um pouco mais do xadrez. Se você prefere algo físico, tem os tabuleiros de xadrez também, que você pode ir ali já movimentando as peças para saber, né, como chegar no seu objetivo principal, que é dar
checkmate no rei adversário. Desculpem. Certo? Muito obrigada pela participação. Eu espero revê-los em breve. Até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.